Oi, gente, vocês já podem perceber, né? Eu acredito que durante o vídeo, talvez vocês possam ver que está começando a nevar novamente. E durante essa noite nós tivemos nova neve, pouco, mas tivemos uns 2, 3 centímetros. E parece que vai nevar um pouquinho a mais ainda, né? Sempre no meio, assim, talvez no vídeo aparece, não sei se pode aparecer, mas sempre no meio de novo nós temos uns pequenos coisinhas de neve que vem descendo. E gente, vocês são demais, gente. Vocês são demais. Vocês fizeram com que o canal hoje chegou a 318 mil inscritos. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, cada um de vocês que faz parte constantemente dos nossos vídeos, da nossa família, através da sua inscrição. Esse meu grande obrigado vai a todos vocês. Eu sei que tem muitos que ainda não se inscreveram. Tem pessoas que não fazem isso, não gostam. Tem pessoas que, esse vídeo foi legal, outro não, né? E depois reclama que não acha mais o canal, né? Se você tiver inscrito, tá? Se você não ganha notícia, você sabe, né? A maioria sabe que nós comentamos diariamente, né? E acho que aconteceu nos últimos 3 anos 2 vezes ou 3 vezes que a gente não comentou diariamente, tá? Então, a inscrição é o seguinte, a vantagem sua, se você gosta do conteúdo e se você se inscreve, mesmo você não sendo notificado, você pode olhar em todos os canais que vocês têm se inscrito, né? E aí você pode achar o Caio mais fácil, você não precisa colocar na busca, né? É simplesmente se inscrever, aí você tem um botãozinho onde todas as suas inscrições estão colocadas, né? E por isso é muito mais fácil de achar as notícias, porque muitos dizem, Caio, quanto tempo não te achei mais, etc, etc. Para isso serve uma inscrição. Mas, gente, nós vamos à União Europeia que apresentou planos para expropriar a sua casa. Sejam bem-vindos na melhor Europa de todos os tempos, que faz com que o nosso futuro, nós já comentamos várias vezes que em vários sentidos nós podemos ser expropriados, né? E nós comentamos que através do bichinho, através da guerra, a soma da dívida do nosso país está explodindo cada dia praticamente, né? E faz com que uma hora o governo vai dizer que não há mais dinheiro. E é bem capaz que nem ele já fez 2 vezes, uma vez em 1929 e uma vez em 1952, se eu não me engano, colocou 2 vezes uma dívida no seu bem, né? Apartamentos, casa, etc. Ele diz, o governo não pode mais pagar as dívidas e agora nós vamos pegar dinheiro em cima do seu bem e você tem, para os próximos 30 anos, tempo para pagar isso. E um outro jeito de desapropriar as pessoas que têm casas, apartamentos, é o seguinte. Para os automóveis, a União Europeia acaba de decidir eliminar progressivamente o motor de combustão interna até 2035. Mas Bruxelas tem planos semelhantes para edifícios. Edifícios que nem esse aqui, né? E eles prevêem um prazo ainda mais curto. Em apenas 7 anos, 2030, né? Vocês já sabem, 2030 é a nossa data, né? Em apenas 7 anos, nenhum edifício poderá ser construído na Europa que não utilize 100% de energia renovável. Essa deu, né? Essa pegou, né? A União Europeia também tem grandes e, logicamente, com isso também caros planos para os edifícios existentes. Porque agora descobriram que os edifícios são responsáveis por mais de 1/3 das emissões de gases de efeito estufa dentro da União Europeia.
Você sabe, né? Nós estamos nesse Green Deal, né? Tudo cada vez mais rápido, nós queremos energia renovável em todos os aspectos, né? E agora vai se descobrindo que também os edifícios soltam emissões de CO2 e nós temos que parar isso. Né? E daqui a pouco, se tudo isso continuar, gente, nós, tu e eu, né? Nós também, eles vão descobrir que nós também vamos. Soltamos, CO2. Né? Capaz de também, através da alimentação, eles tentarem que as pessoas não emitem mais tantas emissões. Tudo é possível, né, gente? Pois, é crucial reduzir essas emissões através do aumento da eficiência energética ou da redução do consumo de energia, a fim de alcançar a neutralidade climática até 2050. A exigência, escutam só, gente, a exigência é proibir o aluguel e a venda de edifícios com eficiência energética de classe G, a partir de 2030. Se não forem reformados. E para edifícios classe F a partir de 2033. Nós temos, como é que a gente diz? Talvez vocês também conhecem, classes de energéticas. Vai de A, B, C, D, E, F, G. Né? Então, quanto mais para baixo, o G é aquele que mais põe emissões. A classe A é a melhor. Né? Então, nós temos a classificação já nos aparelhos eletrodomésticos e nós temos também a classe nesses edifícios. Só que até hoje em dia não fez nenhum. Por exemplo, quando você vende o seu imóvel, você tem que mostrar o certificado energético, que diz a classe onde o seu imóvel se encontra. Tá? A, B, C, D, E, F, depende. Né? Tem pessoas que tiram fotos de fora, filmando, né? E aí você vê o quanto sai, né? E eles medem certas coisas. E depois o seu imóvel é classificado, né? E então, se o seu imóvel, depois de 2030, né? Se continua na classe G, você pode levar multas ou eles até podem proibir de você vender ou alugar o seu imóvel. A esse ponto nós estamos indo, né? Então eles querem te incentivar. Incentivar é aquela palavra dos anos de 2020 para cá, né? Incentivo, né? Incentivar para você fazer reformas, né? Em uma entrevista coletiva do Ministério da Construção, em 13 de julho do ano passado, 2022, onde foi dito que o que a União Europeia decidirá, ou seja, que todo o estoque de edifícios na União Europeia deve ser neutro para o clima até 2050. Isso também, isso vale para você também em Portugal, na Espanha, na Grécia, nos países nortes, né? Tudo. Holanda, Dinamarca, etc., pp. Né? Mas a Alemanha, como sendo um bom aluno, né? A Alemanha quer alcançar isso já no ano 2045. Nós somos sempre os primeiros, né? E isso será regulamentado, controlado e também sancionado. O que isso significa agora em termos concretos? Isso significa que todos os edifícios devem ter o padrão energético E até 2033. No momento, menos da metade dos edifícios na Alemanha atende a esse padrão energético. Você já pode imaginar o que significa para os próximos 10 anos aqui na Alemanha. Como também na Europa, né? Mas cada país tem que decidir como é que ele quer chegar e em que velocidade. Mas a Alemanha é sempre o melhor aluno de todos, né?
Então, nós vamos agir com mais força. Significa possíveis multas ou mesmo uma proibição de operar edifícios que não atendam ao padrão. Significa uma possível proibição de vender ou alugar. O que, por sua vez, equivaleria a uma expropriação. Não é verdade? O governo, depois de 2020, cada vez mais mostra que você não é mais soberano sobre a sua casa, sobre o seu apartamento, sobre o seu terreno, que você comprou, pagou, mas mesmo assim, através já do imposto, anualmente, você paga, mas mesmo assim ele começa cada vez mais a intervir. Né? Imagine que muitas pessoas trabalharam toda a vida para pagar um apartamento ou uma casa e talvez também um apartamento dentro da sua casa a fim de alugá-la na velhice e melhorar assim a sua aposentadoria. Ou talvez também com o pensamento que depois na velhice, quando realmente precisam de dinheiro, muitos dizem, minha casa ficou muito grande e tal, eu vou vender a casa, vou me mudar de aluguel para um apartamento menorzinho, tenho o dinheiro que eu vou precisar na velhice. Isso tudo tem um corte. Se você não fizer as necessárias reformas que o governo exige, e não que você pensa que deve fazer, não, que o governo exige. A pergunta é o seguinte: vamos realmente colocar a meta climática acima do bem-estar das pessoas? Vamos chegar a esse ponto? Nós estamos nesse absurdo atualmente, onde jovens se colam nas ruas pensando que eles vão assim parar o aquecimento de estufa, chamar a atenção, né? Né? Eu já digo uma coisa. Certos grupos conseguiram instalar na cabeça dos jovens que isso que eles vão fazer é bom. E os certos grupos ganham com isso. A esse ponto nós chegamos, gente. As medidas compulsórias devem afetar principalmente os idosos, pois 69% dos apartamentos na Alemanha foram construídos até 1979. Certo? Tudo antes construído, 69% antes de 1979. Nosso aqui, 1963. Há grandes medidas de renovação a serem esperadas no futuro. Se você olhar, então os preços nos últimos 2 anos, como eles explodiram, nós comentamos aqui, né? Então você sabe o que espera, além da falta de moradia. Além disso, a demanda nos próximos anos deixará os preços subirem novamente. O que pode levar muitas pessoas a serem forçadas a vender o imóvel e provavelmente a serem menos valorizados. Claro, gente, é o seguinte, rapidinho, antes de terminar o vídeo. Pensa um pouco. Muitos, também nós, trabalhávamos para um dia talvez conseguir uma casa, um apartamento, para depois na velhice não precisar mais pagar o aluguel, para ter um pouco mais, porque a aposentadoria normalmente é um tanto mais baixa. Né? Então a ideia de de milhares de pessoas é o seguinte: eu trabalho durante o dia para depois na velhice não precisar mais pagar aluguel. Mas agora com essa reforma, eles gostam de chamar de reforma, né? Reforma, esse incentivo que eles dão para a população, que você, a partir do ano 2030, depende da idade do seu apartamento ou da sua casa, você vai ter que fazer reformas, querendo ou não. Senão é possível de você pagar multa, né? Ou de repente, se você tem uma casa e dentro da sua casa você tem um apartamento, etc., ou você até conseguiu na sua vida comprar alguns apartamentos,
pensando na sua velhice, você vai ter que reformar, né? Senão você não pode alugar e nem vender. A esse ponto nós podemos chegar, né? E além disso, vocês acompanham o canal há mais tempo? Eu calculo. Então vocês sabem também como os preços aqui nos últimos 3 anos, 2 anos e meio explodiram, né? Essa queda de cadeia de fornecimento, né? Que nos fez com que vários produtos aumentaram 100, 200, 300%. Produtos de construção, né? Então, se de repente chega a uma grande procura a esses materiais já aumentados, vão aumentar novamente. E além disso, a mão de obra também vai aumentar. Quer dizer, nos próximos 10 anos nós vamos ter, provavelmente, grandes aumentos também nesses custos, né? O que faz com que cada vez mais pessoas com idade que têm a sua casa própria vão ser obrigados, a não ser se eles moram sozinhos lá dentro. Aí não tem problema, por enquanto, gente, né? Mas vai haver um incentivo e se você não fizer, eles vão te multar. Tudo isso parece que vai vir. Isso tudo lembra de uma coisa, talvez a você também que sempre comenta. Lembra de um lema que se diz: você não terá mais nada e será feliz. Pensa um pouco nisso, o que tudo vem vindo ultimamente, nos últimos tempos, e tudo, não é verdade, indica que nós estamos indo a esse caminho. Pelo menos aqui dentro da União Europeia. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu!